como criar uma chave SSH para facilitar a nossa vida no GitHub, tornando o processo de criação de um repositório, clonagem de um repositório, muito mais simples. E aí, no vídeo de hoje, bora lá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver como configurar uma chave SSH para poder utilizar na nossa máquina e fazer assim um clone de um repositório, ou então fazer a configuração de um repositório de uma maneira mais ágil. Beleza, pessoal? Então bora lá. Então, primeiramente, antes de a gente começar a falar sobre chave SSH e tudo mais, a gente precisa entender o que é essa chave SSH. Ela significa Secure Shell, beleza? Ele é um par de chave criptografado que é usado para fazer autenticação em sistemas remotos, ou seja, se você não está utilizando algo que está na sua máquina, que está fora dela, para fazer o acesso é melhor acessar via chave SSH, aliás, com chave SSH, para que assim essa comunicação seja protegida. Okay? Então ela consiste na divisão de duas partes, uma parte pública e uma parte privada. Então uma parte vai ficar com você e a outra parte você vai colocar lá no serviço, ok? Então obviamente a pública aí vai ficar lá no serviço, a privada vai ficar com você, beleza? Não vou entrar em muitos detalhes aqui porque não é o objetivo do vídeo de hoje falar sobre chave SSH. Se você tiver interesse em saber mais, deixem no comentário para eu explicar um pouco melhor o que é uma chave SSH em outro vídeo, beleza? Então vamos ao que interessa. Como fazer a configuração de uma chave SSH? Bom, a gente consegue acessar lá na doc do nosso GitHub, mas se por acaso você não consiga copiar essa URL aqui, a gente vem aqui no nosso Googlezinho da vida, digita lá GitHub SSH, então aqui connecting to GitHub with SSH, ou conectar ele no GitHub no SSH. Eu vou traduzir aqui a página para o português para ficar mais fácil para a gente. Estranho, a página não carregou direito. Mas vamos lá. Então aqui vai ter uma documentação falando como fazer essa configuração. E aqui vai ter Generating a new SSH key and adding into SSH agent. Ou seja, gerando uma nova chave e colocando ele no nosso agente para poder fazer essa configuração. Então aqui na documentação a gente vai ter instalação para Mac, Windows e Linux. Eu recomendo sempre que a gente utilize a instalação pelo Linux, mesmo estando no Windows. Por quê? Vão ter alguns comandos aqui que a gente vai executar no Git Bash e que eles são do Linux. Lembra? O Git, Linux. Então, basicamente aqui a gente utiliza o Linux. Beleza? Então tá. Tá falando para a gente abrir o terminal, mas a gente vai abrir o Git Bash. Então, Git Bash aqui, lindo, maravilhoso, está aberto. Eu vou jogar essa tela para cá, essa tela para cá. Show de bola. E aí aqui ele vai falar, olha, gerar chave SSH, certo? Então a gente vem aqui e cola, paste. Show de bola. Vamos apagar aqui. E aqui você coloca o seu e-mail. Se por acaso você não lembra o seu e-mail, ele vai estar lá no GitHub, beleza? Então basta você acessar o seu GitHub. Seguinte. Então aqui a nossa chave foi gerada, beleza? Aqui ele gerou a chave privada e a chave pública. E aí aqui ele vai falar exatamente as mesmas informações que a gente viu aqui no terminal, Então, basicamente aqui a gente consegue pegar esse agente e agora vamos criar esse agente. Então, mesma coisa aqui, ó. Cola ele no terminal. Dá um Enter. Pronto, ele criou o novo agente, ele vai falar qual que é o ID desse agente. E aí a gente adiciona essa chave SSH no agente. Então, só dá um Enter, ó lá. Identificação concluída e aparece lá o seu e-mail, beleza? Então até aqui foi simples, Até aqui a gente conseguiu fazer a configuração da nossa chave SSH. Agora a gente precisa colocar essa chave SSH, a chave pública, lá dentro do nosso GitHub. Então aqui ele até fala como colocar ela lá dentro. A gente consegue dar um cat na chave. Aí aqui ela vai consolar ela. Obviamente vou tirar um pedaço aqui na edição, Então vamos copiar essa chave SSH. Vamos ir lá para a nossa conta do Git. Clica aqui no cantinho. Vem de novo em Settings. Eu não precisava ter feito isso, mas enfim. Vem aqui em SSH.
Aqui, ó, new SSH. Aqui você vai colocar um título. Então, para deixar bem explícito aonde eu estou fazendo a conexão, eu vou colocar ali Notedel G15, que é justamente aonde eu estou acessando, beleza? Então aqui eu não mexo, a autenticação é aquela dali mesmo. Eu vou colar ali aquela informação, beleza? Eu vou adicionar e aqui eu já vi que deu um espacinho no e-mail. Eu acredito que não vai funcionar, mas vamos lá. Esses processos tendem a dar um pequeno probleminha. Então vamos criar o nosso novo repositório. Aqui teste SSH. Descrição meu teste SSH. Ele vai ser privado. Vou adicionar um readme. Não vou adicionar um git ignore. Isso aí. Criar esse novo repositório aqui. Agora aqui na hora de clonar, ao invés de usar o HTTPS, eu vou usar o SSH. Então eu venho aqui e copio esse código. Abro o meu git bash de novo. Acesso a pasta documents. Dou um git clone. E aí colo esse carinha. Paste. Algo de errado não está certo. Copiar aqui de novo. Paste. Agora foi. E dá um enter. Olha lá, ele está falando que ele está clonando esse carinha aqui, né, esse SHH que eu criei, e aí ele está falando, olha, o GitHub com esse IP aqui, ó, que é o site do GitHub, ele está tentando fazer uma conexão com a sua máquina, você confia nessa conexão? Eu vou dizer que sim, afinal sou eu que estou tentando fazer, né? E olha lá, ele fez a clonagem do nosso projeto. Então, basta agora dar um cd teste SSH, e ele está clonado na nossa máquina. Então, ó, vou dar outro ls, está aqui o nosso readme. Vou dar um cat. Olha lá, meu teste SSH. Beleza? Então é assim, dessa forma que a gente faz a configuração do SSH. Agora é o seguinte, alguns problemas podem acontecer no meio do caminho. Lembra que eu falei que tinha um quadrado ali naquela configuração da chave SSH? Então, eu já passei por vários problemas tentando fazer a configuração dessa chave e vou ser muito franco com vocês. A melhor solução é deletar e fazer tudo de novo, ok? Ah, mas quais problemas foram esses? Problema na própria chave SSH ou problema nos hosts? Poxa, mas como assim? Eu já tentei fazer a adição de uma chave que eu tinha criado de uma forma errada. Então, tecnicamente, ela não foi adicionada corretamente lá no GitHub. Então, a própria chave criada de um jeito errado foi adicionada, obviamente, errado lá no GitHub. E aí depois eu tentei fazer a clonagem. Quando eu tentei clonar o repositório, ele deu que a chave não era válida. Ou seja, eu excluí a minha chave e criei uma nova. Só que quando eu fiz isso, ele ficou salvo nos meus hosts aquele IP do GitHub. E aí o IP ficou atrelado à chave antiga. Então, aqui, ó, nesse caminho da chave SSH, toda vez que a gente faz um login, ele fica salvo esse GNU-hosts, esse GNU-hosts old. Esse old aqui é para fazer o controle de versão, que é o antigo, e o GNU-hosts são os hosts que você já autenticou. Então, se a gente executar um cat, eu não sei nem se isso aqui dá, mas enfim, dá. Então, se a gente executar um cat nesse cara aqui, ele vai imprimir a chave que foi utilizada para acessar lá no GitHub, tá vendo? Ela ficou salva. Então, tecnicamente, ele acabou dando conflito na segunda vez que eu tentei fazer o login usando a mesma... aliás, a mesma chave não, né? A chave diferente que eu criei e salvei em cima da chave. Beleza? Então, sim, muitos problemas podem acontecer e se por acaso não funcionou na sua máquina, o que você pode fazer para resolver? Você acessa essa pasta da mesma forma que eu acessei aqui, executar ls, você vê esses arquivos aqui e você exclui todos. Poxa, mas eu não sei como excluir eles do terminal. Bom, é só dar um rm e por favor, muito cuidado com esse comando que pode dar muita rm. E aí você digita o nome do arquivo. Nesse caso aqui eu vou excluir o old, porque pouco importa para mim. Então, ó, rm e old. Vou dar o ls e sumir o arquivo. Nesse caso aqui, como a minha máquina está configurada, eu não vou excluir os demais, porque está funcionando. Beleza? Mas se deu erro, exclui o restante e faz o processo todo de novo. É só voltar o vídeo e ver novamente. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui para essa brincadeira aqui. E para finalizar,
Essa frase aqui ela me marcou bastante e ela é basicamente o lema desse canal. Gastam enorme tempo nos detalhes e deixam passar as coisas importantes, guardam atenção para as formigas e não enxergam os elefantes. É do Baltazar Gracian. Basicamente, essa frase aqui, ela me lembra bastante o fato de que, no começo, a gente quer enxergar cada pequeno detalhe, a gente quer ver cada formiguinha, quer detalhar cada coisinha, igual lá no começo, quando eu estava falando de SSH, provavelmente despertou a curiosidade para entender melhor o que é isso dali. Mas não é o momento de a gente entender mais sobre SSH, não é o momento de esmiuçar, detalhar tanto. Então, tecnicamente, a gente não deve perder tempo, a gente não deve ficar olhando para a formiga e deixar passar o elefante, que é justamente a configuração que a gente precisa. Beleza? Então, para a aula de hoje, era isso que eu tinha para vocês. Para quem ficou até aqui comigo no vídeo, aí vem o bônus. Eu preciso saber programar para conseguir utilizar o GitHub? E a resposta é não. Você não precisa saber programar para utilizar o GitHub. A gente consegue fazer uso do GitHub sem a programação. A gente consegue fazer esses mesmos comandos ali que a gente fez para configurar o GitHub sem saber nhecas de programação, usando ele justamente para fazer os nossos trabalhos, nossos TCCs, controle de arquivos e afins. Beleza? Então, fica tranquilo se você não sabe ainda nada de programação. Tá tudo bem, tá tudo bom. Mais para frente a gente vai ver e entender um pouco mais sobre programação. Mas, por hora, isso para você é o suficiente. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver como clona um repositório e outras coisas mais ali do nosso querido GitHub. Então, fica comigo aí para o próximo vídeo. Valeu!